Meu nome é Alfredo e eu trampo como vigia há mais de 10 anos. Sempre pego o turno da noite, não porque eu goste, mas porque paga um pouco melhor e a cobrança é menor. Já estou acostumado com a solidão, com o silêncio e até com umas coisas esquisitas que rolam de madrugada. Mas o que eu passei numa guarita, uns anos atrás, é um negócio que até hoje não sai da minha cabeça. A guarita ficava num galpão na beira de Santos, quase saindo da cidade. O lugar era bem isolado, só mato em volta e uma estradinha de asfalto que quase não passava carro à noite. Meu serviço era moleza, anotar a placa dos caminhões que entravam e saíam, e o resto do tempo eu ficava olhando as câmeras ou matando o tempo no celular. Era só eu no turno inteiro. Às vezes batia um tédio, mas antes isso do que dar algum BO naquela noite, estava tudo na santa paz. Pouco movimento, só 1 ou 2 caminhões passaram o turno todo. Era umas 2 da manhã, quando eu decidi sair um pouco para esticar as pernas e tomar um ar. A brisa do mar estava forte, mas ajudava a espantar o sono. E foi aí, olhando para a estrada, que eu vi uma pessoa caminhando do outro lado. De primeira, nem dei muita bola. É estranho alguém a pé por ali, não tem casa perto, mas acontece. O que me deixou encucado foi o jeito que a pessoa andava. Era um passo lento, arrastado, como se cada movimento fosse um sacrifício. A postura era toda torta, meio curvada, e parecia que ela não ia para lugar nenhum, só se afastava sem olhar para trás. Fiquei de olho até a pessoa sumir na escuridão. Pensei, deve ser algum bêbado, e tentei esquecer. Voltei para a guarita, tranquei a porta e fui checar as câmeras, como sempre. Mas a imagem daquela pessoa não saía da minha cabeça. Tinha alguma coisa naquele jeito de andar que me deixou com uma pulga atrás da orelha, um negócio que arrepiava só de lembrar. Passou um tempo. Enquanto eu passava o olho nas câmeras, dei uma espiada pela janela. E lá estava ele de novo, parado do outro lado da estrada, meio escondido, atrás de umas plantas, mas dava para ver direitinho. Ele não estava tentando se esconder, pelo contrário, parecia que ele queria que eu o visse. Dessa vez, ele não andava, só estava lá, parado, me encarando. Aí o medo começou a bater de verdade. A guarita tinha aquela janelinha e eu sentia o olhar dele me atravessando mesmo de longe. Tentei ficar frio, pensei que podia ser um morador de rua, alguém perdido. Mas por que ele ficaria ali, parado, só me olhando? Não fazia sentido nenhum. Ele ficou, assim, um tempão, imóvel, como se esperasse alguma coisa. Eu não sabia o que fazer. Fiquei sentado, fingindo olhar as câmeras, mas com o canto do olho nele. Depois de uns minutos, ele começou a se mover, mas não para a estrada. Ele foi andando para o meio do mato. Os movimentos continuavam lentos, quase robóticos. Eu vi ele sumir na escuridão e rezei para ser a última vez. Pelo menos era o que eu achava. Tentei me distrair, mas não conseguia focar em nada. O silêncio ficou pesado, diferente. Nem os grilos cantavam mais. Uma parte de mim só queria que ele sumisse, mas a outra não parava de se perguntar o que diabos era aquilo. Passou uns 20 minutos e quando eu finalmente comecei a relaxar, ouvi uma batida na porta. Foi um toque leve, quase tímido. Eu congelei. Eu tinha certeza absoluta que estava sozinho. Era ele. Aquele cara da estrada agora estava a centímetros de mim. Fui pé ante pé até a porta, mas não abri. Perguntei, quem é? E a resposta foi o silêncio. Bateram de novo, dessa vez um pouco mais forte. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Tentei espiar pela janela, grudado na porta, só escutando a minha própria respiração, esperando. Pareceu uma eternidade. Uma parte de mim queria abrir e acabar logo com aquilo, mas um instinto gritava para eu não fazer isso. Voltei para as câmeras, mas não tinha nada. Nenhum movimento, nenhuma sombra. Puxei a gravação dos últimos minutos. A câmera que pegava a porta não mostrava absolutamente nada.
Era como se nunca tivesse tido ninguém ali. O resto da noite foi um inferno. Não aconteceu mais nada, mas a sensação de que eu não estava sozinho não me largou um segundo. Fiquei sentado, olhando fixamente para os monitores e para a porta, esperando o dia clarear. Quando o sol finalmente nasceu, o alívio que eu senti foi indescritível. Contei para o meu colega que me rendeu, mas ele só riu, disse que era o sono me pregando peças. Eu não culpo ele. Às vezes, até eu duvido. Mas de uma coisa eu tenho certeza. O que eu vi naquela noite não era normal. Aquela figura, se é que era uma pessoa, não estava ali por acaso. E o que ela queria, isso eu espero nunca descobrir. Meu nome é Eusébio. Trabalhei em fazenda a vida inteira, cuidando de roça e de bicho. Mas uma coisa que me aconteceu uns anos atrás ainda me deixa cismado. Nunca vi nada igual. E por mais que eu vire e revire essa história na cabeça, não acho explicação. Foi numa fazenda grande, lá para os lados de Minas Gerais, onde eu tomava conta das plantações de noite. O lugar era a maior paz. Mas depois daquela noite, nunca mais foi a mesma coisa para mim. A fazenda era longe de qualquer cidadezinha. Só morro e mato em volta. Meu serviço era rodar pela lavoura, ver se não tinha gente estranha ou bicho querendo estragar o milho. Eu tinha um cachorro, o Chato, que era meu parceiro em toda a ronda. Eu confiava demais no faro daquele cachorro. Se tinha alguma coisa errada, ele era o primeiro a sentir. Aquela noite estava tranquila, ou parecia. O céu estava estrelado e o friozinho era o de sempre. Saí com o Chato para dar a última volta antes de me recolher na casinha. Tudo quieto, só o barulho dos grilos e do vento chacoalhando o milharal. Mas quando a gente estava bem no meio do campo, o Chato travou. Ficou duro, olhando fixo para frente, com as orelhas em pé. E aí ele começou a rosnar baixo, um rosnado fundo, de aviso. Puxei a lanterna e apontei para onde ele olhava. De cara não vi nada, só o milho balançando. Mas aí eu vi. Tinha alguma coisa parada no meio da plantação. Parecia um bicho, mas não se parecia com nada que eu conhecia. Era do tamanho de um cachorro grande, mas o corpo era fino, comprido. As patas eram longas demais e se dobravam de um jeito que não parecia natural. A pele era escura, quase preta, e tinha um brilho esquisito na luz da lua, como se estivesse úmida. O que me gelou mesmo foram os olhos. Brilharam num vermelho vivo quando a luz da lanterna bateu neles. Não era o brilho normal de bicho, era um brilho forte, que parecia olhar dentro da gente. A coisa não fazia um som, só ficou ali, parada, me encarando. O Chato se descontrolou, latindo sem parar, mas a criatura nem se mexeu. Só depois de uns segundos que pareceram horas, ela começou a andar para o meio do mato. Não correu, só se afastou, mas o jeito de andar era bizarro, desengonçado. Esperei ela sumir na escuridão para poder me mexer. Acalmei o Chato e a curiosidade me fez ir até lá. Queria ver se encontrava algum rastro. Caminhei até onde a coisa estava, mas quando cheguei, não tinha nada. Nem pegada, nem marca, nada. Só o milho amassado onde ela esteve parada. Fiquei um tempo ali, procurando com a lanterna, mas o lugar estava limpo. Voltei para casa com o Chato e mal preguei o olho. Toda vez que eu fechava os olhos, via aquele par de olhos vermelhos me encarando. Tentei me convencer que era um bicho esquisito, talvez um lobo-guará doente, mas lá no fundo eu sabia que não era. Nas noites seguintes, o Chato continuou estranho. Latia para o mesmo ponto do campo, mesmo sem ter nada lá. Uma noite, fazendo a ronda, achei um rastro de milho amassado, como se algo pesado tivesse se arrastado por ali. O rastro ia em linha reta e de repente acabava. Simplesmente sumia, como se o que quer que fosse tivesse levantado voo. Aquilo me deixou com o pé atrás de vez. Decidi falar com o seu Heitor, o dono da fazenda. Não contei tudo, só disse que tinha visto uma coisa estranha e que o Chato andava agitado.
Seu Heitor me olhou sério e contou uma história que eu não esperava. Disse que o avô dele já falava de uma criatura que aparecia nos campos, uma espécie de protetor da terra. Segundo a lenda, não fazia mal a ninguém, a não ser que a pessoa tivesse má intenção. Aquilo me deixou pensando. Eu nunca mais vi a criatura, mas passei a sentir que estava sendo observado. O chato também sentia. Ele rosnava baixo na direção do campo, mas não latia mais, como se também tivesse aprendido a respeitar. Depois de um tempo, pedi para o seu Heitor me passar para o turno do dia. Ele não fez pergunta, acho que entendeu. Pouco tempo depois, arrumei outro serviço, mas eu nunca esqueci o que eu vi naquela noite. Não sei o que era aquela criatura, mas uma coisa eu sei, não era desse mundo, e por mais que não tenha me feito mal, eu rezo para nunca mais cruzar com ela. Meu nome é Ricardo, e eu trabalho como vigia faz uns bons anos. Sempre me calha de pegar serviço em lugar isolado, tipo prédio em reforma. Não é o trampo mais animado do mundo, mas paga as contas. Tô acostumado a virar à noite sozinho, só com a lanterna na mão. E embora eu já tenha ouvido muita história de assombração, nunca achei que uma delas ia acontecer comigo. Foi há uns anos, quando eu vigiava um prédio antigo no centro de Curitiba, que antes era um hotel. O lugar estava virando um prédio de escritórios, mas a obra ia a passos de tartaruga. Só uns 2 andares estavam liberados, o resto era puro entulho. Meu turno ia das 8 da noite às 6 da manhã. O serviço era aquele de sempre: dar umas rondas, ver se não entrou ninguém e ficar na guarita o resto do tempo. No meu primeiro dia, o encarregado me mostrou o lugar. Explicou o que estava liberado e o que não estava, e me deu um aviso bem específico. No último andar, tinha um quarto trancado com um cadeado enferrujado. Ele falou: Ricardo, essa porta aí, esquece. Tá cheia de amianto, o negócio é perigoso, não tenta abrir nem chega perto. Eu nem questionei, achei que era só procedimento de segurança. As primeiras semanas foram na maior tranquilidade. As noites eram longas, mas eu me virava com o celular. Fazia minhas rondas e, mesmo o prédio sendo meio macabro de tão velho, eu nunca senti medo. Mas isso mudou depois de um mês. Uma noite, andando pelo último andar, eu ouvi um barulho. Um baque surdo, vindo de dentro do quarto, trancado. Parei, apurei o ouvido, mas ficou tudo quieto. Pensei que podia ser o vento, um rato, sei lá. Segui em frente, mas os barulhos não pararam. Nas noites seguintes, era batata. Sempre que eu subia, ouvia alguma coisa. Às vezes parecia passo, outras vezes um arrastar de móveis. O bizarro é que o som vinha sempre daquele quarto. Comecei a ficar com um pé atrás, mas tentava me convencer de que era só o prédio velho estalando. Até que uma noite, quando eu passei pelo corredor, eu vi a porta. Ela estava entreaberta. Aquilo me deu um calafrio na espinha, porque eu tinha certeza que ela vivia trancada. Fiquei parado, olhando, sem saber se ia ou não. A curiosidade foi mais forte. Cheguei perto, devagarinho, e empurrei a porta. O quarto estava completamente vazio. Nenhum entulho, nenhum móvel, só um chão coberto por uma camada grossa de poeira. E foi na poeira que eu vi o que me gelou o sangue. Havia marcas de pés, pegadas recentes, como se alguém tivesse acabado de andar por ali. Não, tinha como aquilo ser normal. Saí do quarto voado e bati a porta. Desci para a guarita e tentei me distrair, mas não adiantou. A noite inteira eu senti como se tivesse alguém me olhando. Uma presença vindo lá de cima. Dali para frente, a coisa desandou. Os barulhos ficaram mais altos, mais frequentes, e não eram só batidas. Eu comecei a ouvir sussurros, vozes baixinhas que eu não entendia. Uma vez, eu juro que ouvi chamarem meu nome. Isso me apavorou mais que tudo, porque eu estava sozinho ali. Uma noite, fazendo a ronda, encontrei a porta do quarto escancarada. Eu travei, olhei para dentro e no meio do cômodo tinha uma figura. Eu não sei nem explicar o que era.
Não era sólida, mas também não era uma sombra. Era alta, magra e mesmo sem ter um rosto, eu senti que ela estava me encarando. Não sei quanto tempo eu fiquei ali, paralisado. Assim que minhas pernas obedeceram, eu disparei. Desci as escadas correndo, sem olhar para trás, e me tranquei na guarita. Foi a noite mais longa da minha vida. Qualquer barulhinho me fazia pular. Eu não subi mais naquele andar. Quando meu turno acabou, fui direto falar com o encarregado. Pedi para ele me tirar daquele lugar. Não dei muito detalhe, só disse que tinha coisa estranha acontecendo lá em cima. Ele me olhou de um jeito esquisito, como se não fosse a primeira vez que eu via aquilo, mas não falou nada. Aceitou me transferir, e eu nunca mais pisei naquele prédio. Até hoje, eu não sei o que tinha naquele quarto, mas alguma coisa muito errada aconteceu ali. E toda vez que eu tô sozinho e ouço um barulho estranho, a imagem daquela porta aberta e daquela figura no escuro volta com tudo na minha mente. Meu nome é Tomás e eu sou vigia desde que me entendo por gente. Não é um serviço para todo mundo, tem que ter estômago para passar a noite sozinho, ouvindo cada estalo e vendo cada sombra. Mas eu sempre gostei do sossego, 1000 vezes um galpão escuro do que um escritório cheio de gente. Só que teve uma experiência, uns anos atrás, numa fábrica abandonada em Caxias do Sul, que até hoje me assombra. Só de lembrar, parece que eu tô lá dentro de novo. A fábrica era um monstro de concreto, desativada há anos. Servia só de depósito para maquinário velho, um cemitério de peças de metal e ferramentas que ninguém tocava há uma década. Me contrataram para vigiar porque estavam rolando uns roubos na área. Os primeiros dias foram tranquilos. Eu fazia minhas rondas, via se estava tudo no lugar e depois me enfiava na guarita para passar o tempo. Mas isso mudou depois da primeira semana. Uma noite, na minha ronda de sempre, ouvi um barulho de metal. Um clank seco e alto, como se uma peça pesada tivesse caído. O som veio da área dos tornos, as máquinas mais antigas. Fui lá checar. Quando cheguei, tudo parecia no lugar. As máquinas cobertas de poeira desligadas, mas o ar ali era diferente. Mais gelado, mais pesado. Essa foi a primeira vez. Umas noites depois, olhando os monitores, vi uma coisa que me arrepiou. Uma das máquinas, um torno velho que ficava ligado na energia, mas nunca era usado, estava funcionando. A luz dele piscava no escuro. Levantei na hora e fui lá. E era verdade. O torno estava ligado, girando devagar. Eu desliguei no botão de emergência, olhei os controles, mas não tinha como aquilo ter ligado sozinho. Pensei que talvez alguém tivesse entrado, então passei o resto da noite rodando tudo, mas não achei um sinal de arrombamento. Na noite seguinte, a mesma coisa. O torno ligou mais ou menos na mesma hora. Dessa vez, quando cheguei perto, vi uma coisa que não fazia sentido. Do lado da máquina, no chão, tinha uma chave de fenda toda enferrujada, colocada de um jeito arrumadinho, como se alguém tivesse deixado ali para mim. Peguei, achei estranho, mas guardei. No outro dia, no mesmo lugar, apareceu um martelo. Um martelo que eu nunca tinha visto na vida. Aí eu tive certeza que tinha alguma coisa muito errada. Fui falar com meu supervisor, contei o que estava rolando. Ele me olhou sério por um instante, mas depois deu uma risada e disse para eu relaxar. Tomás, essas máquinas são velhas, dão curto, fazem barulho. E essas ferramentas aí, alguém deve ter esquecido. Há anos. Eu sabia que era mentira. Eu conhecia aquele chão como a palma da minha mão. E o torno ligar sempre na mesma hora não era coincidência. Uma noite, eu decidi acabar com aquilo. Peguei uma cadeira e me sentei bem em frente ao torno, no escuro, só esperando. A primeira hora foi um silêncio total, mas depois da meia-noite comecei a sentir uma sensação de que tinha mais alguém ali. O ar ficou gelado de repente, e então o torno ligou. E o que eu vi em seguida, eu ainda custo a acreditar. No metal polido de uma máquina ao lado, eu vi um reflexo. Era a silhueta de um homem, curvado sobre o torno, como se estivesse trabalhando. Eu não via o rosto,
Era só uma sombra escura, mas eu via as mãos se movendo. Levantei num pulo, o coração na boca, e olhei direto para o torno. Não tinha ninguém. A máquina continuava girando sozinha. Quando eu a desliguei, o reflexo sumiu junto. Depois daquilo, eu desisti. Continuei ouvindo os barulhos, mas não chegava mais perto daquela área. Uma vez eu vi marcas de mãos sujas de graxa no torno, como se alguém tivesse acabado de usar. No dia seguinte, conversando com o vigia do turno do dia, eu contei tudo. A cara dele mudou na hora. Ele me perguntou se eu sabia do acidente que aconteceu ali anos atrás. Ele me contou que um operário morreu naquela mesma máquina. Ele estava ajustando uma peça quando o torno ligou do nada e o prendeu. A chave de fenda que ele usava caiu no chão e ficou lá. Depois disso, a fábrica fechou. Ninguém nunca mais quis ligar aquelas máquinas. Tudo se encaixou. As ferramentas, a hora certa, a figura trabalhando, era como se ele estivesse preso ali, repetindo seu último dia de vida, todas as noites. Eu não aguentei. Pedi as contas. Disse para o supervisor que o lugar era mal assombrado. Ele riu, mas eu não estava nem aí. Saí daquela fábrica e nunca mais olhei para trás. Mas até hoje eu penso naquela figura. Talvez fosse só o cansaço, a solidão. Ou talvez ele ainda esteja lá, tentando terminar o seu último serviço. Meu nome é Raul e eu sou vigia há muitos anos. É um trabalho que exige mais paciência do que força. Já cuidei de tudo que é tipo de lugar. Galpão, oficina, prédio em obra. Quase sempre é a mesma calmaria. Mas de vez em quando acontece uma coisa que te marca para sempre. O que eu vou contar aconteceu quando me coube vigiar um hospital antigo que estava sendo reformado em Recife. Até hoje eu não sei se foi real ou se minha cabeça me pregou uma peça, mas eu nunca vou esquecer. O hospital estava fechado há uma década. A ideia era transformar em repartição pública, mas a obra se arrastava. Meu serviço era o de sempre: dar umas rondas, garantir que ninguém invadia e ficar de olho nas câmeras. No primeiro dia, o supervisor me deu as instruções. Me mostrou os andares e me deu um aviso que eu achei estranho. Tinha um corredor no segundo andar que estava lacrado com tapumes. Ele disse: Raul, essa área aí, esquece. Não é segura, não tem por que você entrar aí. Eu só concordei. Pensei que era por causa da reforma. As primeiras noites foram normais. O lugar era gigante, escuro e silencioso. Eu fazia minhas rondas e depois ficava na guarita, no celular. Não ouvia nada fora do comum. Mas tinha uma coisa naquele hospital. O ar parecia pesado, denso. Eu tentava ignorar. É só um prédio velho, eu pensava. Uma noite, olhando as câmeras, eu vi um vulto. Na câmera do segundo andar, alguma coisa passou rápido no corredor lacrado. Uma sombra. Pensei que podia ser um gato ou um defeito na câmera, mas decidi ir lá checar. Quando cheguei, a porta de madeira que fechava o corredor estava entreaberta. Eu tinha certeza que ela estava fechada antes. Liguei a lanterna e entrei com cuidado. Assim que passei pela porta, senti um arrepio. Um ar gelado que não combinava com o calor de Recife. O lugar tinha um cheiro forte de mofo misturado com outra coisa. Um cheiro doce e estranho. O corredor estava vazio, coberto de poeira, mas enquanto eu andava, eu senti que não estava sozinho. Ouvi um som que parecia um sussurro, mas sumiu rápido. Fiquei parado escutando. Nada. Saí dali e fechei a porta, tentando me convencer de que não era nada. Naquela noite, eu não consegui relaxar. Fiquei grudado nos monitores. E foi então que eu vi de novo. Na câmera do corredor tinha alguém se movendo. Não era um adulto, parecia uma criança. Andando devagar, de um lado para o outro. Eu fiquei gelado. O que uma criança estava fazendo ali? Pensei em chamar a polícia, mas ia dizer o quê? Que vi uma criança fantasma num hospital abandonado. Levantei e fui lá de novo. Quando cheguei,
O corredor estava vazio. Silêncio total. Dali em diante, a coisa ficou mais esquisita. Toda vez que eu fazia a ronda, sentia que alguém me seguia. Ouvia passinhos leves atrás de mim, mas quando eu virava não tinha ninguém. Uma vez, no segundo andar, eu vi uma sombra pequena no fim do corredor que sumiu quando eu apontei a lanterna. O pior aconteceu uma semana depois. A noite estava calma, até que olhei as câmeras. No corredor lacrado tinha alguma coisa no chão, não dava para ver direito. Subi para conferir. Quando cheguei, encontrei uma boneca velha, de pano, jogada bem no meio do corredor. A roupa estava encardida, o cabelo todo emaranhado. Aquela boneca não estava ali antes, eu tinha certeza absoluta. Peguei ela e levei para a guarita, pensando que algum funcionário da obra podia ter deixado cair. Mas com ela na minha mão, a sensação de estar sendo observado ficou insuportável. No dia seguinte, contei tudo para o supervisor. Ele ficou sério e depois de eu muito insistir, ele abriu o bico. Contou que quando o hospital funcionava, aquele corredor era a ala pediátrica, onde tratavam as crianças. Anos atrás, teve um incêndio naquela ala. Algumas crianças não conseguiram sair. Depois da tragédia, fecharam a ala e, com o tempo, o hospital inteiro. Aquilo foi a gota d'água. Eu não podia mais trabalhar ali. Na minha última noite, antes de ir embora, decidi dar uma última ronda. Tudo estava quieto. Quando voltei para a guarita, ouvi um chiado no meu rádio. Primeiro foi só estática, mas depois o chiado virou uma risada. Uma risadinha baixa, de criança, que ecoou dentro da minha cabeça. Desliguei o rádio no susto e fiquei paralisado, sentindo que tinha alguém bem atrás de mim. Não tive coragem de virar. Quando meu colega chegou para me render, eu saí dali sem nem olhar para trás. Nunca mais voltei naquele hospital, mas até hoje, toda vez que eu ouço uma risada de criança num lugar silencioso, eu sinto o mesmo frio na espinha que senti naquela noite. Tem coisas que é melhor a gente não tentar entender. E o que aconteceu naquele hospital é uma delas.